Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma semana estamos juntos, num dia super especial, Dia Internacional da Mulher. Quem que tinha que estar com a gente? Uma referência internacional. Só que eu não vou dar spoiler. Durante esse bate-papo vocês vão conhecer mais um pouquinho de quem é Georgette Widor. Que satisfação! Como eu tentei ter esse momento. E quero agradecer você, a gente está aqui no ginásio, no seu local de trabalho. Eu sei que é uma correria imensa. Então, quem está assistindo, fique até o final. Vocês não vão se arrepender. E te dou a palavra para falar com o pessoal. Bom, gente, Dia Internacional da Mulher, né? O dia mais importante para a gente. E o que isso significa na minha vida? É uma mulher que sempre se posicionou de forma muito forte, com muita luta. E quando passei a ser deficiente, vocês imaginem mais ainda. Uma mulher que sempre lutou pela profissão, né? Sempre me orgulhei da profissão que eu escolhi. Sempre fui muito feliz com a minha opção de vida, profissional sobretudo. Tenho 64 anos e desses 64, desde os 10 vivendo no esporte. Comecei a dar aula com 15, naquela época podia. E comecei a ser treinadora já com 19 anos, já com resultado. Então uma carreira de estudo pela UFRJ. E aí vamos batendo papo e vocês vão conhecendo um pouco mais. Bom, mundialmente todo mundo sabe quem é Georgette Widor, mas vamos... Não sabe não, gente, a gente sabe não. Vamos saber agora. Vamos voltar lá na Georgette. Como é que era essa Georgette criança? Arteira? Não. Buscava esporte? Como é que era? Não, de jeito nenhum. Pobre pra caramba, com uma distância muito grande do meu irmão, então eu vivia cercada de adultos. E aí o que eu fazia era brincar de boneca. Apesar de ter essa fama toda, né, eu sou colecionadora de Barbies, né, tenho 200 e tantas Barbies e tal, mas eu sempre fui quietinha, eu sempre brinquei de boneca. O problema que minha mãe teve comigo foi os namorados, depois que eu cresci um pouco. Isso eu sempre fui, nesse sentido mas eu já era muito disciplinada, assim... Né? Antes mesmo do esporte? Antes mesmo do esporte. Aí com 10 anos aí comecei minha carreira esportiva, não fui boa atleta de jeito nenhum, fui uma boa bailarina, mas como ginasta, com o conceito que eu tenho... Tu aprovava como treinadora? Não, meus treinadores eram tão bonzinhos, mas eu é que era ruim mesmo, entendeu? Assim, pro sentido muito disciplinada, fazia o que eles queriam e tal. Mas o que te motivou a escolher tanto o balé como a ginástica? Então, a vida foi me levando, em quase tudo que eu fiz a vida foi me levando. Quem me levou para a ginástica, nem existe mais o Flamengo que existia na Praia do Flamengo, não era na Avenida Barbosa não, era o da praia. Foi uma pessoa que fazia judô no Flamengo, o pai era professor, o atleta era o atleta, e na época tinha esgrima, judô, a ginástica nesse local, me levou para lá. E logo depois que eu comecei, o Flamengo abriu aqui na Gávea. E eu morava no Flamengo e minha mãe não tinha a menor condição e nem a cabeça de seguir. Então fiquei sem fazer ginástica, porque não tinha como vir para cá e não tinha esse entendimento, mas eu sempre gostei muito da ginástica. E aí eu fui ver uns atletas, os melhores do mundo, no Maracanãzinho. Não me diga como eu fui, eu sei que eu estava lá. E aí a campeã olímpica Ludmila Turitieva estava na trave, fez um exercício que eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, assim. Aquele movimento movimento, aquela coisa, aquela perfeição de frente, ali bem de frente. Bom, aí fui atrás do Fluminense. E comecei a fazer ginástica no Fluminense, aí lá eu fazia rítmica também, não sei nem quando eu fiz rítmica, fiz ginástica. Eu misturei, aí comecei a fazer balé, porque a esposa do meu treinador na época era professora de balé do Fluminense, tinha sido bailarina, a primeira bailarina do Teatro Municipal, então era boa pra caramba. Só que como eu não era boa, mas o meu professor... Não era boa. Não era não, eu era até ruim, eu acho. E aí meu treinador descia para fumar e para tomar cafezinho. Imagina se eu ia admitir isso depois, né? Mas ele fazia isso na época e aí eu continuava a dar o treino. Eu continuava a conduzir o treino. E ele, muito sabiamente, falou, você quer pegar uma escolinha? E foi o primeiro sinalzinho. Realmente, o destino foi... O destino foi... Aí eu quero. Aí você escolhe as meninas. Eu escolhi 8
E a aula era 2 vezes por semana, 1 hora. Tinha feriado, eu ficava 3 horas, a minha aula sempre aumentava. Bom, aí... E aí começa o caminho de treinadora. Isso, exatamente. Então, a gente pode entender que a tua trajetória de atleta e treinador, ela se misturou e aconteceu naturalmente. Naturalmente. Por um acaso. Por um acaso, completamente por acaso. E aí no final do ano, o treinador da Gama Filho, que era na época tinha um nível altíssimo. Ele era genro desse meu treinador. E aí teve uma apresentação do Fluminense, ele foi ver. No final do ano, a festa de todo mundo, da escolinha. Aí eles, nossa, mas que equipe é essa? Tinha um diferencial. Eu já tinha feito outro uniforme, eu já tinha feito outro colar. Elas deram um verdadeiro show, porque eu tinha um balé que as treinadoras não tinham. E aí ele ficou surpreso comigo. E isso foi acontecendo. A treinadora da noite, ela era filha também do meu treinador. Então ela chegava depois e saía antes. E aí quer fazer um estágio à noite, quer vir acompanhar? Foram aparecendo as E aí eu fui, foi assim. Aí com 18 anos eu entrei na UFRJ e com 19 anos eu fiz minha primeira campeã estadual. E aí o Flamengo, pum, olhou e tal. E aí quando eu acabei, eu me formei, no outro dia eu estava aqui. Você falou que fez a primeira campeã com 19 anos. Com 19 a primeira campeã estadual. Você fez algumas, né? Nossa. Mas a gente vai falar dela. Nossa. Calma. Beleza, aí você chega no Flamengo e começa agora treinadora. Isso, aí foi oficialmente treinadora, era lá à frente, não era um ginásio desse, era um ginásio muito pequeno. Que ano mais ou menos, você lembra? Ixi, Maria. Eu me formei em 772, né? 1980, então 80, 80. Aí você já começa a treinar. Aí eu já começo num ginásio bem menor, porque tinha o basquete e o vôlei com a gente, era um tal de bola de vôlei passar, cuspe dos jogadores de basquete. Assim. Não, eu corria e os caras cuspiam. Eu tinha vontade, eu falava assim, um dia eu vou ser poderosa, a ginástica vai ser o primeiro esporte do Flamengo e esses caras não vai ter ninguém cuspindo. Não vai ter ninguém cuspindo no meu, jogando bola, pé. Bom, e aí fiquei aqui, só que a primeira ginasta que eu treinava 16 meninas sozinha. E a primeira ginasta que eu peguei foi logo Luísa Parente. Aí, meu amigo, foi uma sorte que... Aí, da onde veio? Uma sorte com a competência. Com a competência. Com o momento certo. E eu, na realidade, aprendi ginástica com a vivência, porque não tinha internet, né? A gente não tinha como se informar. No Brasil, a gente só existiam mundiais só de 4 em 4 anos. E como aqui sempre foi uma área fraca do esporte, a gente não conseguia se desenvolver, a não ser quando ia para fora. Tinha dificuldade de ir para fora? Nossa, eu não tinha dinheiro. Não tinha investimento? Eu era médica, psicóloga, nutricionista, eu era fisioterapeuta. Imagina se a gente... Multiprofissional. E a Luísa, eu tive uma sorte danada, porque além de ter uma inteligência corporal, ela tinha inteligência cognitiva, então juntava no que a gente tem de melhor como atleta, né? Tinha completude, né? Tinha completude, e aí ela foi aprendendo comigo, cada oportunidade que a gente tinha que viajar e tal. Aí fiz a primeira medalha pan-americana nos Jogos de Indianápolis, de bronze, ela com um machucado enorme, que ela tinha caído da trave e tal, mas a bichinha, ela se superou enormemente. Foi sem dúvida. Se a Luísa Parente tivesse vivido esse tempo que a gente tem hoje, com a estrutura que temos do Comitê Olímpico da Confederação, nossa, a Luísa estaria assim como a Rebeca. Existe muito isso no esporte de alto rendimento, né? De épocas, né? De épocas. A gente já teve o Pelé falando sobre isso. Isso, exatamente. Mas, mesmo não tendo todo o investimento técnico, teve uma diferenciação dela? Eu acho que tinha uma técnica. Eu digo eu acho que nós não tínhamos equipamentos, mas a Luísa era genial. Genial, se ela tivesse outro país, na época, a Rússia, a União Soviética ou os Estados Unidos, ela teria sido medalhista mundial e até medalhista olímpica. Ela foi fora de série. Então, dentro da estrutura que nós tínhamos, a gente conseguiu o resultado. Ela foi a primeira finalista olímpica, né? Então, em Seul. E foi linda como atleta, ela foi muito respeitada no mundo inteiro. Foram as primeiras medalhas pan-americanas de ouro. Né, foi a primeira vez que a ginástica brasileira começou a colocar um pezinho na nível mundial. Isso, exatamente, porque ela nos Jogos de Havana, ela ganhou 2 de ouro e o vôlei ganhou uma, foi aquela que o basquete, que a Paula e a Hortência ganharam uma medalha e tal, mas nós saímos de lá com 2 medalhas de ouro, entendeu? Então,
foi a primeira vez que a ginástica foi olhada de... Virou-se os olhos. Virou-se os olhos para a ginástica, mas era muito pontual. Eu tinha ela, tinha muitas outras atletas boas, mas ela destoava demais. Então, isso naquele momento, como eu era a única treinadora assim, que tinha um nível de atletas como a gente tinha, acabou que a Luísa não foi acompanhada. Entendi. Entendeu? Ela se destacou só. Ela se destacou só, as outras iam, mas o nível era muito diferente. E pós Luísa Parente, como é que foi esse caminho? As meninas então você continuou no Flamengo? Eu continuei, teve um ano que eu fui pro Fluminense e voltei e tal, mas antes de ir para a Olimpíada. Gosta de um Fla-Flu? Eu tenho uma história, eu sou Flamengo doente, mas eu tenho uma história do Fluminense. Mas eu tenho uma história que eu não posso negar no Fluminense. Tem uma importância na minha vida pra caramba. E aí o que aconteceu? Eu achei que igual a Luísa eu não teria. Aí eu preparei ela para Barcelona, depois aí tive um erro de preparação psicológica, porque eu fiquei com ela quase 2 meses em Madrid treinando, eu e ela só. Acho que um mês, quase 2. E aí quando eu fui para os jogos, no dia anterior da competição dela, eu fui ao desfile e ela não foi. E eu controlava a comida dela pra caramba e tal, e foi o dia que ela foi o dia do lixo. E por isso ela caiu no aparelho. E foi para mim uma decepção enorme, porque ela estava preparadíssima e ela não entrou na final por 0,10. E você se cobrou, né? Eu queria me matar pela burrice que eu fiz, que eu até hoje... Eu tenho vontade de falar como eu fui tão idiota, Mas eu acho importante também, e é bom a gente também falar sobre isso, como é que cada detalhe... Claro. São ginástica, que são décimos, né? Exatamente. Então, mas é um negócio que eu até hoje, até aqui atravessado. Aí depois eu preparei Soraya Carvalho, que ela chegou muito bem, foi uma das melhores preparações que eu fiz. Isso tudo com o Ricardo, com o Casimiro, o treinador cubano, que eu fui casada, e todos os meus outros, Alexandre, Roger, todo mundo que me ajudava a fazer a ginástica acontecer, né? E todos os meus ex-treinadores que treinavam a base, né? Aqui que eram ex-atletas minhas, eu fiz uma escola dentro do Flamengo, e aí eu peguei a Soraya, preparamos ela muito bem, fiquei um tempo nos Estados Unidos com ela, ela teve uma fratura por estresse. Mas aí o COB já tinha toda uma estrutura, a confederação já estava um pouco melhor e tal. E aí teve um ano aqui muito ruim no Flamengo, que foi o ano de 94, o Flamengo pagava atrás. Chegou uma hora que eu já não aguentava mais Flamengo, e aí eu fui passar um ano em São Paulo. Nesse ano, eu cheguei lá no dia 2, a Soraya ficou no Rio. A mãe fez um acordo com o Flamengo. Luísa já tinha parado? Luísa já tinha parado. Aí a Soraya, mas Soraya, eu digo porque eu tinha mais 20. Sim. A seleção era... entrava uma na seleção que não era minha, a maioria era juvenil, tudo, né? Então o Flamengo era uma superpotência mesmo. Aí aí eu cheguei na fila da academia que eu comecei a trabalhar, aí levei 9 atletas, fui morar com 9 ginastas minhas, só ficou a Soraya, que na época era melhor. E aí eu olhei para o cantinho assim... e vi aquele cotoco desse tamanho no primeiro dia, estava sendo transferida para lá no primeiro dia, era a Daniela Hipólito. Que eu olhei, eu falei, obrigada, meu pai. Ô, minha Luísa, eu falei, obrigada, meu pai, não é possível não ter essa sorte. Agora, à época, São Paulo já tinha uma potência maior do que o Rio? Ginástica não? Não, a ginástica sempre foi o Rio, a potência sempre foi o Flamengo, em alguns momentos a gente caiu. A Fluminense não. Mas Fluminense, destaque era o Flamengo. Destaque, aí começou o Pinheiros a ter um pouco de destaque, porque o meu auxiliar foi trabalhar lá e fez um trabalho. Onde chegava gente minha era certo. Tinha sempre uma sementinha. Tinha. O Grêmio Náutico União, que sempre foi um bom clube no feminino, sempre formou e tal. Então tinha coisa, mas enquanto eu estive no Flamengo, nós éramos melhores. Aí eu fui para São Paulo, juntei esse pessoal da academia com as minhas, aí ganhamos de novo. Aí eu ganhei lá do... joiazinha lá. E encontrei a joia. Quando chegou no fim do ano, o Kleber Leite fez campanha aqui e numa das coisas era a volta de Georgette Vidot. Tu virou pauta de campanha? Eu virei pauta de campanha, rapaz. Aí eu falei para a mãe dela, o Diego Hipólito ficava brincando no ginásio, mas não treinava. Eu falei, aí eu falei para ele e para ela o seguinte, eu vou embora, mas a sua filha sem mim não abro mão. E aí eu criei uma estrutura, na época o Flamengo tinha um prédio, né, onde moravam atletas, na Avenida Barbosa,
Eu liguei para um vice-presidente que era na época vice de Olímpico e falei, se você me ajudar, eu preciso de um cheque mensal para essa família poder mudar. Bom, o pai saiu da empresa e vieram, e aí foi. Aí o dia começou a que bom que veio, e aí a gente formou a primeira medalhista do mundo com uma treinadora cadeirante, não esqueça disso. Então, eu vou chegar lá ainda. Você traz Daniele para cá, começa a trabalhar. E aí Jade tá aí. Jade já tinha surgido? Jade. Tinha a Úrsula também. Tinha a Úrsula também. E a Jade foram 6 meses sentando ali do lado da mãe dela, porque ela era da escolinha, e a mãe... E ela ficava assistindo. E a mãe ficava assistindo, e eu falava, sua filha pode ser uma campeã de ginástica. E ela falava, não tenho tempo, não posso, sei o quê. E até que 6 meses depois ela falou para mim, tá bom, você me convenceu, que horas é este treino? Que a mãe não aguentava mais. E a Jade era mais do que meu filho. E eu vinha, eu chegava antes para pegar ela. Então. Para poder falar com a mãe. Surge todas essas peças importantes, né? Como Úrsula, como Daniele, como Soraya. Como Viviane Cardoso, Ana Paula Lucas, Tsaene Araújo. E aí, numa viagem, eis que surge o acidente. Isso. Você que trabalha com movimento, né? Todo mundo acompanhou isso. Teve um acidente, você acabou ficando paraplégica. Destaque de escola de samba. E tinha, eu sei que ela gosta de faria, o corpão de antigamente. Corpão de antigamente. Mas eu acho que é legal da gente conversar, porque a gente já ouviu você falando sobre isso. Você se tornou referência mundial no esporte que trabalha o movimento como um todo. Com a parte artística, com a estética, com a beleza. E como é que foi isso? Primeiro que quando... Antes de você falar, eu lembro que tem vídeos, para quem não acompanha, vai no YouTube, dela fazendo fisioterapia e dando treino, exatamente. Na realidade, eu fiquei na BBR 3 meses, e aí me mandaram ir para uma psicóloga, que ela tinha uma deficiência. E quando eu cheguei na sala, ela começou a dizer, você tem que dar a volta por cima e tal, aquela coisa, né? Que eu não tinha pensado em nenhum momento em não fazer isso. Estava preocupado em voltar para dar treino. Voltar para dar treino, né? Porque eu tinha que me virar, não tinha pai e mãe para me bancar, eu tinha que... Ou eu virava uma deficiente ferrada, e aí a minha vida teria se tornado uma desgraça, ou eu mostrava ao mundo que o que eu sabia estava na minha cabeça, que eu ia provar isso. Essa competência técnica, né? Essa é a competência. Você tinha segurança na sua competência. Eu tinha, exatamente. Então, só que eu precisava saber se eu seria aceita pelas atletas. Se elas, né, era uma mudança muito grande, inclusive na vida delas. E aí eu fui para ficar 6 meses nos Estados Unidos, com acordo com a prefeitura, das meninas irem treinar lá também, um pouco e tal, né? Mas com 1 mês eu fui nessa psicóloga, e aí eu voltei até o Robson, meu fisiatra, hoje é também médico aqui do Flamengo, foi no Vasco, agora está no Flamengo. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu acho que ela precisa mais de psicólogo do que eu. Se você quiser, eu posso atender. Eu posso atender ela. E aí eu saí daquela sala, ele falou, já sei o teu negócio, qual é? Eu vou te liberar. Imagina, eu estava internada na BBA, hoje não existe mais internação, mas eu estava, ele me liberou, eu saía escondida, com a mãe ia me buscar, e eu saía às 7, sendo que eu tinha que estar 9h30 na físio, 3 vezes por semana. Eu ficava aqui até 9, a mãe me levava correndo, eu chegava lá na cadeira, como se nada tivesse acontecendo. Olha a loucura. Fugindo da concentração. Fugindo da concentração e tal, e comecei a dar treino praticamente 1 mês e meio depois. E a Daniele estava no ônibus, né? E a Daniele estava no ônibus, eu troquei de... Não teve nenhuma sequela? Não, que eu troquei de lugar com ela. Eu pedi... As coisas aconteceram, né? Tinham que acontecer. Ele fez o movimento certo. Fez o movimento. Se tinha que acontecer, você preservou. Exatamente. A Daniele. E aí, você... Essa frase eu acho que é importante, né? Você precisa provar de novo a sua competência para o mundo, na verdade. Primeiro para suas atletas, eu achei importante a sua fala, de ter a confiança dela. Porque uma pessoa... é diferente. Ela não vai me tocar, ela não vai me segurar, né? Como é que ela corrige meu movimento? Claro que eu tinha aqui auxiliares de altíssimo nível. E que bom que você foi plantando as sementes. Exatamente. Aí eu tive que ir para os Estados Unidos, porque quando eu cheguei, eu estava 1 mês lá, me tratando e tal, aquela coisa da independência, né? Porque eles querem que você toque a cadeira, que você empine, que você se dirija. Não tem nada de ficar fazendo coisinha para... Primeiro dia que eu cheguei, a TO chegou para mim com um gancho, eu falei, não, eu trouxe uma enfermeira do Brasil, eu só vou mudar de roupa e já vou. Aí ela falou, não, você vai mudar de roupa, não é ela que vai te ajudar. E ela sentada e eu mudando de roupa ali, puxando a calça com um negócio, mas está muito longe, porque eu usava um colete que logo eles tiraram.
E aí tá muito longe, ela, não, mas eu trouxe o gancho, você pode puxar a calça com o gancho. Ou seja, foi assim que... Encontrei uma Georgette. E é a política deles, né? De entender que o cara tem que se virar e tal. E aí, quando chegou um mês, essa mesma pessoa que ajudou a Daniele e tal, Getúlio me ligou e falou assim, eu estou com um problema aqui porque o Casimiro não está se entendendo com a Daniele. Ou eu mando a Daniele embora ou eu mando o Casimiro. Eu falei, você não vai mandar nenhum nem outro, porque eu estou 20 anos fazendo esse negócio e você não vai me destruir isso, eu estou voltando. Aí liguei para o meu irmão, liguei para minha mãe, falei, você vai ligar para o Flamengo, eles vão adaptar meu banheiro dessa forma, tal. E eu liguei para o meu irmão, ele ficou maluco, falou, você é louca. E aí eu falei, o Flamengo era totalmente diferente, uma arquibancada, eu falei... Já era aqui? Já era aqui, mas o solo era outro negócio. Aí eu falei, bota uma paralela, que é ali que eu vou fazer minha físio, os colchõezinhos aqui, adapta o banheiro adaptado que eu tô chegando. E tem vídeo, pessoal, pode procurar, que ela tá fazendo fisioterapia e dando esporro nas atletas. E aí eu ganhei uma mesa ortostática, que mais de 5 anos depois eu doei para a BBR, mas ela me deixava em pé no ginásio, né? Quer dizer, eu podia estar ali comandando e tal. Então foi assim, em novembro, o acidente foi em maio, em novembro eu já fui uma competição em Minas. Não atuei como treinadora, mas participei. Acompanhou a delegação? Acompanhei. Não fui com a delegação, fui sozinha, mas acompanhei o sentido de vivenciar como as minhas atletas estavam. E aí foi indo e eu fui sentindo, assim, que não havia, pela parte delas, nenhuma vergonha de ter uma técnica na cadeira de rodas. Nem insegurança? Nem insegurança, porque eu tinha... Você tinha que quebrar. E fora que eu fui me adaptando a esse novo momento. E também tinham profissionais muito bons aqui comigo. E aí eu botei na minha cabeça que eu daria a primeira medalha ao Brasil. Isso era uma coisa que eu tinha que ninguém... Mesmo ano? Não. Isso foi, quando eu voltei, foi em 97, a medalha veio em 2001. Não, mas quando você botou na tua cabeça... Botei na cabeça que eu ia ser medalhista mundial, que eu ia dar essa primeira medalha ao Brasil. E eu não falei com ninguém, com nenhum treinador, com nada. Isso era eu comigo mesmo. Eu falei, eu vou provar ao mundo que eu sou a melhor do Brasil e que eu estou entre as melhores do mundo. Talvez você deve ter tido aquela sensação de o que eu conquistei para trás, eu vou precisar conquistar tudo de novo. Muito mais e muito mais difícil. Só que eu sempre tive muito boas pessoas do meu lado, entendeu? Me ajudando nesse processo. Ricardo Pereira foi um, Viviane Cardoso foi outro, foi minha ginasta e todos os demais, né? E aí eu fazia com que o psicólogo que tinha 4 horas no Flamengo desse 12, porque ele me ajudava particularmente. Aí o físio que era do basquete, eu pedia pelo amor de Deus para vir para me ajudar aqui. Então, eu fazia exatamente. E como eu tinha uma posição... Você precisava de apoio também para isso. E como eu tinha uma posição, quando eu voltei já com o Kleber na cadeira e tal, eu já voltei como supervisora geral. Então, por exemplo, eu nunca fui técnica de meninos, mas eu trouxe um chinês para o Diego Ippolito, eu trouxe um cubano. Eu fui formando também, ajudando a equipe masculina e a escolinha bombava e tal. Assim, sempre com muita disciplina. Essa história não é mentira. Eu exigia demais, eu tinha uma cobrança muito grande, isso aqui tinha que valer a pena e tal. E aí a Daniele me deu muito trabalho, mas nesse Mundial, em Ghent, em 2001, ela escutou tudo que eu tinha que falar, eu já tinha uma experiência muito maior. O Brasil já tinha um treinador ucraniano, o Oleg Ostapenko, um dos melhores do mundo, treinando no Paraná. Então, a gente já começou a ter uma estrutura muito melhor, apesar de nesse Mundial eu ter ficado num albergue. A gente ainda ficava em albergue, tararau, só nós, a Dinamarca, que era horrorosa, e eu para chegar, eu tive que corromper, e aí era horrorosa de ginástica, coitados, eles são bons de tudo, mas a ginástica era horrível. E aí ficamos lá, e aí eu não tinha, o ônibus eu não podia subir, porque não era adaptado, então eu corrompi todo o pessoal lá dando presente. Cada dia o pessoal, não tem locomoção para ela. Eu falei, não, mas não tem. Olha aqui, trouxe isso aqui do Brasil, uma besteirinha. Daqui a pouco tinha um carro me buscando. Era o que eu tinha. E aí, eu tinha aquela coisa, como é que os treinadores vão me ver? Né? Eu na cadeira, eu tinha vergonha de estar na cadeira de rodas. Era uma coisa assim que... eu fui vencendo... Algo pequeno, né? Não, eu fui vencendo a mim mesma, sabe? Vamos ver se, né? E aí tinha o Oleg Ostapenko, todo mundo achando que era o Oleg que estava fazendo a Daniele.
Só que na verdade era eu, né? E aí a Daiane já estava muito bem, treinada por eles e tal, mas eu consegui nesse mundial ter um comando muito grande sobre a maioria das ginastas ainda eram minhas, ainda não tinha seleção permanente. E aí eu fui, preparei ela, só que no dia da competição, esse é um dado genial, o que aconteceu? No dia da competição eles prepararam no pódio, ela entrou como finalista de solo, uma rampa para eu ficar da altura dos árbitros. E aí eu não sabia, eu achei que eu ia ficar embaixo, né, fora do pódio. Pódio que a gente chama na ginástica, aquele é onde ficam os aparelhos mais altos. E os árbitros ficam naquelas mesas. Ficam naquelas mesas e tal. E aí quando eu estou aquecendo ela, quando eu entrei no ginásio para dar uma olhada, né, quais eram as referências, que a Dani tinha que prestar atenção, que eu olhei aquela rampa, eu falei, gente, eu vou acabar com a menina, porque eu vou chamar mais o público, isso lotado, e uma treinadora de cadeira de rodas subindo uma... Imagina... competição de ginástica. Eu olhei e falei, não, eu não posso. Aí eu voltei correndo literalmente, né, na cadeira. Falei, Oleg, você vai entrar com a Dani. Ele falou, não, Georgette, esse mérito é seu. Eu falei, Dani, Oleg, depois eu te explico o que é, mas agora você tem que entrar com a Dani. Bom... O Oleg entrou, né, não falou nem quase nada com ela, porque... Toda a preparação tinha sido... Exatamente, e eu pensei assim, ele é medalhista olímpica, já é muito mais conhecido, se ele entrar com a Dani, a possibilidade da nota subir será maior do que... Foram duas estratégias. Duas estratégias, aí fui para lá, para dentro, assim mesmo, com câmera, lá vendo a competição pelas câmeras, porque eu não queria subir na arquibancada, eu queria estar ali. E aí estava com o Burt Connor, o marido da Nadia Comaneci, que fazia a transmissão pela TV americana, e o meu attaché, que me ajudou pra caramba. Attaché é sempre o voluntário que te acompanha, traduz, né, as coisas. E eu sempre fui uma pessoa que sempre falei línguas, então isso também me facilitou de estar falando. E aí, bom, aí a Daniele faz uma série esplendorosa, só que ela bate numa tripla pirueta, ela bate e faz um avião, assim, como se fosse, a gente chama no balé de arabesque, né? Cara, olha, eu acho que eu usei toda a minha energia, juro por Deus, que eu estava vendo na televisão, quando ela faz isso aqui, bota a perna para trás, podia ter tido uma queda ali, um grande desequilíbrio, né? Eu acho que saiu tudo de mim, assim, né? Como se segurasse ela ali, falasse, não. Você foi lá e voltou. Eu fui lá e voltei, juro por Deus, eu fui lá e voltei, não sei se isso existe mesmo, mas se existe energia, eu acho que eu puxei ela. Bom, e aí quando ela acabou, ela disputava com duas russas e a Raducan, Andréa Raducan, uma das melhores do mundo da Romênia. Aí espera a nota, né? Espera a nota, ela foi a última, então a Daiane não tinha conseguido, tinha feito uma prova boa, mas não tinha conseguido, e aí sai a nota, ela é vice-campeã do mundo. Cara, aí veio os espanhóis, vieram um amigo meu, treinador, as pessoas vieram me abraçar, entendeu? Porque não era a medalha do Brasil, era a medalha daquela mulher cadeirante que tinha passado por uma história de muita dificuldade, e eu... cumpriu a promessa que você fez para você. Para mim, entendeu? Então eu falei, bom, agora... daqui para frente é luta. Daqui para frente, o que vier, o que a ginástica do Brasil puder fazer, eu fiz minha parte. E você se reprovou, né? Provou e reprovou. Exatamente. Como você é competente. Isso. E aí houve a questão daqui do Flamengo, de começar a questão política, né? De olhar para que o Flamengo deveria ter uma representação. E na época o presidente Edmundo escolheu a Patrícia Amorim, porque no ano olímpico é a eleição para vereador. E eu falava, não, o ano olímpico eu não posso, porque eu tenho que preparar os atletas para os Jogos Olímpicos. E tinha a Daniele para Sydney e tal. E outras tantas, né? A gente sempre teve uma coleção de ginasta. O Brasil na época ainda não classificava o país como equipe, né? Classificava individualmente e tal. E aí eu falei, não, aí botaram a Patrícia Amorim, que chegou a ser presidente do Flamengo, e ela foi eleita, e 2 anos depois veio deputada. E aí, Georgette? E aí eu venho fazendo ginástica no estado como um todo. E aí, e aí entrou a questão da deficiência na minha vida. Eu quero te fazer essa pergunta. Você começa a olhar mais para a pauta da pessoa com deficiência. E essas dificuldades, porque você começou a viajar muito, quer dizer, continuou viajando muito. E você começava a reparar a questão da acessibilidade, você citou o ônibus, né? Mas
Isso começa a te incomodar também, dessa questão de logo depois que eu me tornei deficiente, né, cadeirante, o que eu vi? Eu tinha uma condição, eu tinha motorista, né, tinha um carro, que o Flamengo me deu isso, não que meu salário desse para pagar tudo isso, mas eu morava numa casa adaptada, o ginásio era adaptado para mim, tal. Então eu comecei a ter problema nas calçadas e tal, né? Comecei a ver que, peraí, eu tenho uma condição que não é a real. Não é. A realidade do Brasil é outra, entendeu? E aí me chamavam para fazer umas palestras, visitar uma PAI e tal. Eu não tinha intenção política nenhuma, mas eu comecei a entender que a minha responsabilidade era maior do que... Contribuir mais eu falava, apenas uma exatamente, eu acho que eu tenho uma obrigação aqui, eu tenho que começar a defender coisas para dar visibilidade à pessoa com deficiência. E foi assim que aí eu comecei a me formar muito e tal. Então, quando eu entrei como deputada, na realidade quem me elegeu não foram as pessoas, foi o Flamengo, com 50 mil votos, e eu tinha uma visibilidade muito grande na época, por causa do acidente, ainda todos os programas, ainda se falava muito. Tinha toda a repercussão. Isso. E aí eu comecei aí entendi que as minhas pautas eram a pessoa com deficiência e a educação física. O que a atividade física podia mudar a vida das pessoas, né? Não da importância da saúde, mas eu trabalhava muito com a criança, com o adolescente. Eu queria que a escola pública fosse resgatada como eu fui. Eu tive professores de educação física primorosas, entendeu? E que fizeram da minha vida, em relação ao esporte, uma vida diferente. Você começou falando isso, tudo que você conquistou foi através do esporte. Tudo, da educação tudo literalmente. Oportunizar isso às pessoas. E eu queria que isso. E aí me chamaram para a Bodytech, aí comecei a fazer um trabalho. Aí começou aquela coisa, né? Autista não pode ter cor, não pode ter som, e eu fui mudando tudo isso. E aí fui falando, né? Então tive como deputada, defendi essas pautas, vi todas as partes pestalosas do Estado, então tinha muitas coisas que eu era contra e que eu achava que não podia ser esse gueto, que não, né, que a inclusão ela só seria verdadeira quando as pessoas vissem os deficientes na rua. E para eles estar... Você criou o selo de inclusão, exatamente, de espaços inclusivos, né? Exatamente. Então a gente foi fazendo coisas assim, criei um ônibus da Alerj, que chegava a todos os municípios com assessoria jurídica, um ônibus totalmente adaptado, para que as pessoas começassem a ver isso. Você queria dar acesso? Eu queria dar a possibilidade, fiz fóruns, e os fóruns da deficiência tinha sempre a pauta da educação física, sempre, todos os fóruns que eu fazia para a educação física, né, sempre discutindo a questão da educação física, enquanto papel social, enquanto papel da saúde e tal, mas também nos fóruns da deficiência sempre chamei pessoas que entendessem que a educação física teria uma importância com a fisioterapia também, mas que a educação física podia ter um olhar diferenciado para... Até porque a educação física na tua vida ela é presente nos teus dois momentos. Nos dois momentos. No momento comandante, como treinadora, e como cadeirante também. Também. Você continuou vivendo? Continuei vivendo, então. E assim, você teve um mandato que você ficou caracterizada não só pelos teus resultados de ginástica, mas como pela luta, pelo acesso. E posterior ao mandato, vem uma carreira assim. Vou ter que segurar para não falar muito dessa parte. Vem uma carreira brilhante, né? Um mandato brilhante como secretária municipal da pessoa com deficiência. Onde você... Queria que você relatasse um pouco. Aí depois nesse período eu fiquei afastada do Flamengo. O meu mandato, eu fiz 23 mil e tantos votos, mas eu tinha mudado de partido. E o meu partido não tinha, né, nem grana para fazer campanha, e eu era uma deputada correta. Então, entenderam o que eu estou falando. Então, eu não me reelegi, mas eu continuei com essa pauta, né, da pessoa com deficiência, e aí me chamaram para ser coordenadora da Seleção Brasileira Feminina. E aí eu fui, em 2009, estou lá como coordenadora. Aí o Eduardo Paes me chama para ser... O mandato dele de 2012, né? No meio, eu fiquei 5 anos com ele. Eu fiquei o mandato inteiro, o segundo, e 1 ano do mandato. Aí ele me chamou, eu falei, olha, presta sua atenção. Eu sou treinadora... Isso aqui é... E outra coisa, eu sou treinadora de ginástica. A ginástica da minha vida não sai.
não sai. Eu sou profissional de educação física e é isso que eu quero fazer em toda a minha vida. Então, eu falei para ele, se eu puder ficar com a ginástica como coordenadora, eu aceito o desafio. E aí ele não era algo tão presente. Porque eu também não sabia, não ia abandonar a minha carreira e tal. Aí ele falou, você dá conta? Aí eu falei, olha... Ele podia falar qualquer coisa. Eu falei, olha, tá arriscado você não falar nunca mais isso. Aí eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter algumas viagens que eu vou ter que fazer com a seleção, mas eu dou conta. E aí, o primeiro mês, eu me deparei com os funcionários públicos, que eu não tinha tido contato na minha vida, porque o funcionário, quando eu fui deputada, não é um funcionário público de carreira. Não era tanto a ponto. Então, quando eu cheguei lá e vi aquele negócio de 8 horas, pode ser 10, quando eu saio eu posso não voltar, eu marco o exame sem pedir, né, autorização, o meu filho vai para a creche, passa mal, eu não vou trabalhar, eu fiquei louca, porque eu falei, eu não sei trabalhar com isso, no esporte a gente está morrendo, a gente vai treinar. Não, e você não ficou resfriado e não vai dar treino. E eu fui professora de escola municipal, eu pedi exoneração porque na minha vida não caía, mas fiz concurso e tal, eu nunca fiz isso. Entendeu? Eu dava aula de ginástica no cimento. Sabe, é uma outra história. Então, aí eu me deparei, aí um mês todo mundo queria que eu saísse, óbvio, né? Porque não tinha Não, quem é essa louca? Porque eu chegava às 8 horas e ia lá para dentro do equipamento. Aí o pessoal, não sei quem não chegou, não sei quem não chegou. Mas como não chegou? Mas não é 8 horas que começa o atendimento? Então fui nebarando com isso, aí eu falei, fui lá, todo mundo pedindo, achando que eu ia pedir exoneração, eu falei, não dá, eu não sei trabalhar com funcionário público. Eu não consigo, vai além do meu... Ele falou, fique calma, fique calma. Aí ele me deu as instruções de como as coisas iriam acontecer. E eu comecei a fazer um trabalho que no começo, né, a única secretaria que fez férias coletivas no mesmo tempo, porque eu entendia que eu não podia fazer um tratamento com uma pessoa que esse mês a fono não está porque está de licença. Aí outro mês a fisio não está porque está de férias. Aí outro mês... E aí até para quem não acompanhou sua carreira, para entender, eram equipamentos que faziam intervenção de reabilitação com pessoas com deficiência. Isso, exatamente. E aí eu falei, gente, não é possível. E comecei a colocar na cabeça. Com tratamento? Com tratamento, um tratamento regular, e aí, aí inseria a educação física, que não era uma coisa assim. Não veio fono, vai para. Era bem o Reinaldo Delamar, era bem assim. O tempo vago do colégio é educação física. E eu comecei a falar, pode parar com isso. Comecei a fazer muita contratação, uma equipe de educação física de altíssimo nível, e comecei a fazer com que eles entendessem o quanto a educação física era importante, que não era um momento de lazer. Que não era um momento para as pessoas, era dentro de uma intervenção e a importância dessa intervenção. E aí fomos crescendo, fomos capacitando, as pessoas foram vendo que a secretaria também tomou um lugar melhor dentro do cenário da prefeitura, ou seja, ela tinha um respeito que o César Maia tinha dado para a Leda, enquanto FUNLAR e tal, né? O César Maia tinha dado esse respeito e a Leda fez isso de forma primorosa, e eu conheci a Leda enquanto FUNLAR, quando eu estava como deputada, então eu tinha aquela ideia de algo que funcionava, né? Só que tinha muito aquela questão social, né? O deficiente era visto exatamente como um coitado e assim que ele vai ser tratado, né? E eu comecei a trazer uma outra política, quer dizer... Lembrando a tua intervenção nos Estados Unidos, né? Lembra? Tem que fazer. Isso é legal, porque você traz a tua experiência também como implementação. Exato, a coisa das cores, né, que eu coloquei. Sim. Todos os físios eram de rosto, todos como referência visual, e foi lindo, porque no meu hospital era assim, né? Os TO tinham uma cor, os físios, eu falei, você tinha muito disso, né? Das suas viagens com a seleção e com o Flamengo, você buscava tecnologia. Exatamente, porque quando eu ia como secretária também. Sim. Então, quando a seleção não estava treinando, eu estava visitando os polos e tal. Na realidade, o Hélio não falou se eu conseguiria, né? Eu tinha que dar conta, e eu acho que eu dei. O que me entristece muito, assim, nós temos feito algo que acho que, não, sinceramente, só São Paulo. Que é outra realidade. Que é outra realidade, é outro país. Financeiro. Exatamente. Fora isso, eu acho que ninguém neste país
tinha o trabalho que nós fizemos em 5 anos. Até porque tivemos também, claro, que a Olimpíada e a Paralimpíada. Nós tínhamos 22 atletas paralímpicos, uma parceria grande. Eu acho que seria legal também você explicar que esse foi um projeto que você tocou com o CPB, né? Isso, exatamente. E que não era para mim, né? Na realidade, deveria estar com a Secretaria de Esporte. Que foi o time Rio. Que foi o time. O que aconteceu? O prefeito Eduardo Paes chegou para mim e falou: Georgette, eu quero fazer uma parceria, já me procuraram, CPB, para a gente dar um apoio aos esportes paralímpicos. Tinha o time São Paulo, né? Já tinha o time São Paulo. E aí ele falou isso para mim, eu não entendi nada, porque eu falei, bom, tudo bem, mas por que não está com esporte, né? Eu acho que era porque ela vai cuidar direito, entendeu? Mas, então, foi... aqui, aquele ali assim, alto rendimento. Não. E aí, mas aí mais uma demanda, né? Uma demanda e um desafio, porque eu não conhecia o esporte olímpico, a não ser aquilo que eu aplicava na nossa secretaria, mas não de esporte de rendimento. Nada de ginástica, mas nada de esporte de alto rendimento. Pegar atletas de alto nível, e aí o que aconteceu? Bom, foi muito engraçado que eu respondi para o Tribunal de Contas por causa disso. Aí, bom, peguei aquilo ali e falei, vamos fazer da melhor forma que a gente puder fazer. Esses caras foram 16 medalhas paralímpicas em 22 atletas, né? Que a gente não é pouco resultado. E aí, como aconteceu tal, aí no ano da Paralimpíada, em dezembro, o orçamento fecha. Então, aí o presidente André falou, Georgette, eu não posso mandar todo mundo embora para a gente contratar todo mundo, ficar no ano paralímpico. Eu falei, pode botar aí que eu vou assinar. Eu não estou roubando lá, não estou fazendo nada. E, na verdade, era a execução do projeto. Era a execução do projeto, só que não podia e tal. Depois eu respondi, mas o tribunal entendeu. Peguei uma multinha lá junto com o Comitê Paralímpico, pequena, mas eles entenderam que não era... E aí o time Rio, então, era um projeto entre Comitê Paralímpico Brasileiro e Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, onde ofertava, como é que a gente pode falar, estrutura de treino, era isso? A gente dava um suporte financeiro, né, para eles, e eles faziam palestras para a gente, iam nos eventos, comentavam, e aí eu fui conhecendo também como é que o esporte paralímpico se desenvolvia do alto rendimento. E aí você, vamos colocar dessa forma, você coordenava 22 atletas e trouxe 16 medalhas. Claro que é mérito da equipe, a equipe era primorosa, mas eu acho que eu dei o que faltava para o Comitê Paralímpico, um recurso que faltava para eles terem uma equipe multidisciplinar mais qualificada e melhor. Foi uma parceria de sucesso. E que me deu, a mim me deu uma coisa muito importante, foi o conhecimento, né? Conhecimento, me trouxe algo que eu não tinha até então. Então foi ótimo. Pra gente, na secretaria, eu tinha 2 creches municipais, com os deficientes incluídos, então as crianças com deficiência faziam os tratamentos dentro do atendimento da creche, que isso foi primoroso, porque eles não saíam da creche, faziam o seu tratamento, e aí eu botei o judô, eu botei a dança, eu comprei bicicleta para todos os equipamentos, para que as crianças da creche saíssem, eu tinha a obrigação de sair pulando corda, andando de bicicleta, e as metas, lutando judô e fazendo balé e a ginástica artística, que eu coloquei também. Então, só que as crianças com deficiência também integradas ali, né, que isso foi o máximo da... Então, eram projetos tão bons, e aí a gente fez o livro, que foi nossa equipe, nós não pagamos para ninguém, foi o Rafael lá e toda a equipe de comunicação, que mostra exatamente o que a gente apresentou. É como se fosse uma prestação de contas para a sociedade. Para a sociedade, é isso, é literalmente eu lembro de uma conquista sua também, Georgette, que eu acho que é legal para as pessoas que estão assistindo ver, sobre essa questão de evolução, né, de tecnologia, de quando você trouxe a intervenção da game terapia para um espaço municipal. Isso foi incrível, né? Não sei, conta aí pra gente. Não, eu acho que... Não, porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, quando me traziam alguma coisa, né, e eu falava, gente, vou trazer isso para uma população que não tem condição, nunca teria esse acesso, né? Então, foram essas novidades que a gente foi trazendo e os equipamentos que a gente foi montando, essa coisa de cuidar do equipamento que eu tinha como secretária. Era centro de referência. Centro de referências e o Eduardo, como prefeito, foi vendo isso e foi nos apoiando. Ele nos apoiou de uma forma incrível. Ele entendeu a importância e os nossos equipamentos, até que ficou o mato alto que a gente acabou só construindo, mas, né?
E aí tivemos o azar do Pedro Paulo não continuar. Então, são os ciclos políticos, isso foi pra gente muito ruim, porque aí veio o que veio, né? E aí eu saí também da confederação. Minha mãe morreu no dia da competição. Então, eu queria te fazer essa pergunta, porque óbvio que as pessoas acompanham, mas Dona Anitta, saudosa Dona Anitta, veio a falecer dias para você, né? Não, no dia. Foi no dia que você ia entrar para a competição. Ela começou, no dia anterior, né, o fisioterapeuta foi, ela não quis fazer nada. A minha equipe feminina foi entrava... na Olimpíada do Rio. Do Rio, a minha equipe entrava 1h da tarde, ela morreu às 7 da manhã. Então eu pedi que ninguém colocasse no Face, que ninguém fizesse nada, porque atingi minha equipe. Então eu entrei na competição como se elas não soubessem, como elas não sabiam de nada, e foi muito difícil, Para quem não te conhecia, você e sua mãe eram unha e carne mesmo e tal, e morreu com 92 anos, com a idade, não, mas num dia que era um dia de maior felicidade minha, porque eu tinha conseguido levar aquela equipe, né, para os jogos, tinha visto, nós estamos realizando os melhores jogos, isso que eu que fui como treinadora em alguns jogos, eu tinha um orgulho enorme de ver o que o Brasil tinha feito, aqueles jogos que nós estávamos fazendo, e sobretudo os Jogos Paralímpicos, né? Uma cidade, aquilo tudo adaptado. Um pouco antes dos jogos que olhava-se assim, os ingressos paralímpicos esgotados e a Olimpíada ainda não. Exatamente. A cidade comprou, né? Comprou a ideia, e a gente passava ali no recreio, que estavam fazendo as calçadas, aí me ligava e falava, Georgette, a rampa está errada. Aí eu, a rampa está errada, não sei o que, poxa. Foi uma loucura aquilo, porque também, né, a gente mobilizou muito a secretaria se envolveu de uma forma tão bonita. A cidade se transformou e tal. Então foi uma mudança muito grande, e aí quando eu saí, né, com uma frustração enorme, porque acho que depois dali a gente ia voar muito. Eu falava assim, meu Deus, eu vou fazer disso aqui um exemplo para o mundo, eu vou ganhar de São Paulo. Você não comeu filé. Exatamente. E aí eu acho que a tensão que foi preparar os jogos e preparar a equipe da ginástica, sonhar com a medalha olímpica, né? Ficamos muito perto, a Flavinha ficou em sexto, a Flavinha vinha de um projeto social meu e tal, e aí foi algo que acho que me consumiu demais. No último ano eu já tinha muita diarreia, mas eu como não queria parar, né? Então era tipo, eu tinha diarreia, militava e tal, e já via e foram sinais, né, de que algo errado estava acontecendo, mas era um ano para mim importantíssimo. Aí no ano seguinte eu descobro o câncer no intestino. Aí descubro o câncer no intestino. Aí, pô, caramba, essa vida tá me sacaneando, né? Não precisava ser tanto, né? Mas aí descubro, faço o tratamento, na quarta tiro os médicos maravilhosos e tal, tiro a parte do intestino, mas faço uma prevenção de quimioterapia. Na quarta eu pego uma sepsemia. Aí fico 22 dias na UTI. Essa foi pior do que o câncer. Porque a sepsemia mata a maioria das pessoas e tal, infecção generalizada. Já difícil controle. Isso, eu já me despedindo, as pessoas já iam lá e eu já, né, fiz um testamento. Quando eu soube que estava o câncer, eu entrei no cartório, fiz o testamento. Só você é maluca? Eu falei, não, maluca não. Eu sou pragmática, prática. Fiz um bilhetinho para ginástica do que eu queria que cada uma ganhasse. E olha que um compromisso firme. Exatamente. Você tem que ser vice-campeã mundial. Quase isso. A Rebeca foi o título da Olimpíada? Não. Tadinha. Aí eu já tinha saído do Flamengo, né? Eu era só coordenador e tal. E aí saí, não sei o que, tive o câncer, aí tive a sepsemia. Eu falei, gente, o negócio vai ser complicado, né? Pra mim. Antes, o Flamengo tinha pegado fogo. Não sei se vocês lembram disso. Esse ginásio pegou fogo. E aí, o que aconteceu com esse ginásio? Eu cheguei aqui, quando eu olhei, eu queria morrer. E aí liguei para o Vinícius Fará, prefeito de flamenguista doente, prefeito de 3 Rios, onde eu tinha um projeto social, um ginásio montado. E aí eu falei, prefeito, estou com as meninas do Flamengo, era coordenadora da seleção, isso já antecipando, né, a Olimpíada. Eu estou com as meninas eu preciso fazer alguma coisa. E ele falou, o que você precisa? Eu falei, de uma casa. Ele falou, pode vir, que eu boto na minha se eu não tiver.
No dia seguinte, eles conseguiram uma casa alugada, que era a minha rua do treinamento aqui era a casa. Compraram, aí um secretário deu colchão, outro secretário deu as camas, outro secretário... E o Flamengo levava a van a cada 15 dias e dava alimentação. E pagava os treinadores. Bom, mudamos todos para lá, eu não, porque eu era secretária, eu ia, né, de 15 em 15 dias, passava quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, porque aí não dava para eu ficar, né? Mas aí conseguimos no velório, bom, conseguimos o centro de treinamento, que eu perturbei o prefeito, porque eu passava um WhatsApp para ele todo dia às 7 horas da manhã. Ele acordava contigo, literalmente. Comigo, literalmente, assim, prefeito, se você não nos ajudar a fazer o centro de treinamento, a ginástica não vai ter casa, nós não vamos ter não sei o que, Aí, o dia que nós inauguramos o CT da Barra, ele falou, graças a Deus, ele falou um palavrãozinho. Da Jade. Eu vou fazer para você. Ele chegou e falou para todo mundo, olha, agradeça esse centro a essa mulher aí, porque, caramba, ainda bem que ficou pronto, que eu já não aguentava mais receber... No dia seguinte, 7 horas, não tocou o telefone dele. Não dele. Tocou o telefone dele, o meu treinamento estava lá. Bom. E aí depois disso, aconteceu tal, e aí eu comecei a pensar em viver em Petrópolis, e aí projetos em Petrópolis, lá vai ela, né? Então, fica aí porque a gente tem mais um pouquinho. E aí, vindo mais agora já para o presente, né? Uhum. Eu quero te indagar duas coisas. Primeiro, o teu atual momento, como é que você se vira, porque o seu dia não tem 24 horas, eu tenho certeza disso. Mas antes de falar do teu atual momento, fala um pouco pra gente o que é pro Brasil ter Flavinha, que saiu do seu projeto, da Core Vida, e a Rebeca sendo campeã olímpica, né? A gente falou agora do momento, como é que é importante para a ginástica brasileira. Lógico que toda a equipe, mas essas duas peças são peças muito importantes. Quem abriu foi Daniele Pó, depois Daiane, Jade, que foram medalhistas mundiais, né? E mais claro que quando você chega, a Flávia, no caso de medalhista dos Jogos Olímpicos da Juventude. Então ela foi a primeira medalhista olímpica do Brasil e isso abriu muitas portas, né? E o triunfo da Rebeca, você é medalhista olímpica, no momento em que a Biles sai do cenário e ela é uma mulher preta, ela é uma mulher de origem pobre, tudo que o mundo, né, precisava entender o quanto uma mulher de origem pobre, uma mulher preta, pode também estar entre as melhores, né? Porque isso tinha no atletismo. Aí quando a Biles veio, todo mundo teve esse olhar, mas aí de repente a Biles tem o problema nos jogos, mas uma substituta que tem as mesmas características, a mesma representatividade. Isso foi uma glória. E a Flavinha, que é uma tremenda ginasta, agora no Mundial ela fez a primeira nota do solo, ganhando da Rebeca e se machuca. Ela teve uns momentos assim de estar no seu auge e o corpo não favoreceu. Mas eu acho que a figura delas, né, a ginástica que tem o maior número de seguidores no Instagram, e o que elas... Hoje a gente vê muita criança querendo. Muita, você vê o ginásio de ginástica. Quanto eu aqui, a gente ganhou todos os títulos ano passado e o ano retrasado. Eu voltei em 2 de janeiro de 2020. 2020 foi a pandemia, aquela loucura, mas treino virtual, imagina dar treino de ginástica virtualmente, mas a gente fez. E aí voltamos em julho, foi o primeiro clube que começou a voltar, eu com máscara, um calor danado, todo mundo cheio de máscara, todo mundo com vacina. E a toque, tudo quanto é lugar? Não, e eu vacina, se não tiver vacina, vai ter que ter vacina nesse país de qualquer maneira. Bom, fomos lá, ganhamos tudo em 2001. E aí, 2021, e aí 2022 também, né? Aí tem a medalha olímpica da Rebeca, que foi um negócio, depois a medalha mundial, a Flavinha ganhando a primeira nota de solo do mundo, pronta para ganhar a sua medalha mundial, e aí o pé não aguentou. Tem coisas que acontecem. Tem coisas, esporte de alto nível. Mas é muito importante. Mas é muito representativo, sabe? E eu acho que elas serem do Flamengo, né? Não, eu acho que não só do Flamengo. De você ter você ter essa sensação, e é muito pertinente, de ter plantado essa semente. Porque quando estava lá, tanto antes do acidente como pós-acidente, de se provar novamente sua competência e lutar pela ginástica, né? Você nunca lutou pela tua atleta, você sempre lutou pela ginástica brasileira. E aí eu queria, pra gente começar a finalizar, cara, como é que você se divide entre Flamengo, seleção, Petrópolis, ginásio, projeto? Como é que é isso? Então vamos lá, seleção não estou mais, estou botando na seleção as meninas, né? Mas não estou mais à frente da seleção desde o final de 2016. Eu tenho Flamengo,
né? Aqui eu fico uma semana e fico uma semana lá. Que agora você reside em Petrópolis. Eu resido em Petrópolis. E aí eu criei uma academia particular, né? Lá, e tenho 4 projetos sociais, sendo 3 em parceria com a prefeitura e um que faz 20 anos com a Firjan. Então o que acontece? Esses alunos que foram do projeto foram estimulados para que estudasse educação física. Talvez pelo exemplo, né, da Georgette e tal, e eu fui, aí entra como estagiário, agora já tenho meus primeiros formados, que vieram Continua plantando semente. Exatamente, que vieram e tem uma história conosco, com o que o projeto social interferiu, o que a prática da ginástica interferiu na vida deles, né? O que essa disciplina que esse esporte traz, esse comprometimento, não é um projeto social que os pais podem trazer quando eles querem, eles podem chegar atrasados, não podem, se eles faltarem eles têm que trazer o atestado, entendeu? Então, o cuidado com o uniforme... excelência, né? É excelência. Então, independente que eu falo para todos eles, quem trabalha comigo entende isso. Eu quero que cada um aqui faça o seu melhor, independente se ele vai ser um atleta de alto rendimento ou não. O resultado é consequência. Eu quero o resultado de um trabalho que seja assim, que você olhe e veja a diferença. Não, a escolinha deles é diferente. O que eles fazem é esticadinho, o que eles fazem é com disciplina. A mesma coisa que você fez lá atrás, com uniforme diferente, apresentação diferente, e se destacar, né? Exatamente. Então, é uma vida entendendo que eu posso ter uma rigidez muito grande, eu posso ter... mas eu vejo que isso deu resultado, que isso fez com que essas pessoas que passaram pela minha vida, sejam em projetos sociais, sejam como alunos de academia, que já fui, né, professora de balé, já fui professora de educação física, dei aula 5 anos na Veiga de Almeida, fui professora dali, né, e tal. Todas essas pessoas que passaram pela minha mão lembram de mim. Não é à toa que quando você posta encontro com as suas ex-atletas, fica... Exatamente. Né? Então, e quando elas se encontram, elas só falam de mim. Falam mal, mas falam de mim. Um pouquinho. Entendeu? Mas eu acho que isso é significativo. Eu esqueço de muitos professores, mas as minhas professoras de educação física eu não esqueço. Porque elas foram presentes na minha vida. Sabe, elas construíram junto e eu tenho certeza que elas não devem, né, hoje talvez muito mais velhas, mas não devem nem saber da importância que elas tiveram para mim. E acredito para agora elas estão sabendo. Então era uma coisa assim, e eu dou uma importância, um valor ao que nós representamos tão grande, que eu acho que as pessoas não têm noção do que um profissional de educação física pode fazer na vida de um ser humano. Seja ele criança, seja ele adolescente, adulto, mais velho, entendeu? Esse cuidado que nós temos que ter, porque nós estamos tratando do ser humano. E essa proximidade, essa coisa que a gente tem, que é mais do que qualquer um, né? Eu acho que isso é um valor imensurável. Então como eu falei no início, eu tenho absolutamente orgulho da profissão que eu escolhi, nunca me arrependi em nenhum momento, né? Independente se os salários não são tão bons, acho que a gente tem um valor muito maior, mereceríamos ganhar muito mais, mas a sociedade não nos vê dessa forma, mas mesmo assim, tudo que eu tenho, eu devo à minha profissão. Todo mundo, conheço 35 países no mundo, conheço mais de 150 cidades no mundo, as 4 línguas que eu falo, tudo que eu consegui conquistar, porque eu venho de uma família pobre, né? Meu irmão é um grande jornalista, Jorge Vidor e tal. Nós demos sorte. É o nome dele. Demos sorte, né? Os dois deram sorte, que era para ser tudo errado, mas deu sorte. Então eu tenho isso como, assim, e é isso que eu defendo. As pessoas que trabalham comigo, eu defendo essa postura de entender a nossa participação enquanto profissional nessa sociedade, entendeu? Entender que nós temos uma responsabilidade maior do que tudo, então nós precisamos ter uma postura diferenciada. Eu não quero meus professores falando errado, eu quero meus professores entendendo que a nossa língua tem que ser bem falada, que eu não posso falar cheio de gíria, não sei o que, postura profissional. É a postura profissional que eu tenho, e que eu sou uma pessoa fora, né? Eu tenho uma vida fora disso, mas eu acho que eu defendo isso com unhas e dentes e tenho certeza que quem trabalha comigo, quem está perto de mim,
entende o valor que isso acarreta na vida deles como profissional, e isso vem, né, vem trazendo para eles uma diferença. Eu me lembro bem, como você falou, eu trabalho com a Georgette, de uma professora que foi para São Paulo e ela chegou numa escola e mostrou o currículo, e aí eu tinha assim, eu trabalhei com a Georgette. Aí ela falou assim, que a pessoa não leu o resto, só leu aquilo e contratou ela imediatamente. Essa foi a primeira referência que eu tive de que eu tinha que continuar nesse caminho. Sim. Por mais que as pessoas falassem, por mais que as pessoas dissessem, ela é rígida demais, ela é brava demais. É um caminho que deu resultado indiscutível. Indiscutivelmente. Então, fiquei muito feliz quando surgiu o Bernardinho, porque eu vi que não era só eu. Ele também xingava, que ele também brigava, que ele também... E é o craque que é, né, e tal. Olha, não menos importante pra gente fechar, eu acho que você já falou que eu ia te perguntar, mas não vou deixar de perguntar, ou pedir, que você possa passar um recado, e aí agora para ou pais, ou crianças, ou profissional de educação física, ou para amantes da ginástica, o que você pode deixar de conselho para essas pessoas, né? Ou seja, para os pais que têm um desejo de botar na ginástica e têm um medo, ou de um profissional de educação física que, poxa, queria tentar. O que você acha que precisa, né, para essas pessoas? Você falou de... Vai primeiro para a pois é, porque são coisas independentes. Você já falou tudo que você tinha. Professor, eu acho que eu já fechei, né? É a postura. É a postura, entendeu? E escolher, entendendo que você só pode entrar nesse caminho dessa profissão se você tiver esse entendimento. Se você não tiver, escolhe outra, porque não é a sua. Né? Então, me desculpa, mas não é a profissão que você deve escolher. Quanto aos pais, eu acho que eles têm que ter na cabeça que a importância da atividade física, da prática esportiva, ela é igual, completamente igual a matemática, português, que não pensem que vocês vão escolher uma boa escola e o resto pode ser escolhido de qualquer maneira. Não, tem que saber qual é o professor, como é que é a prática dessa atividade, como é que isso é feito. Quando tiver no conselho de classe, perguntar para os professores de educação física como é que é a atuação da escola, enquanto, né, não ficar só preocupado que português e matemática e as outras, como se... São profissionais que vão estar trabalhando com o corpo do seu filho. Com o corpo do seu filho, com o desenvolvimento do seu filho, e que isso pode dar, pode melhorar muita coisa, inclusive a sua escrita, a sua fala, que não é só o corpo na aparência, né, que é muito importante. É multifatorial. É multifatorial. Então, para os pais é isso. E para os nossos profissionais que lidam com as nossas crianças, motivem, tirem elas dessa internet, façam com que elas se apaixonem pela atividade, para que essa atividade seja uma forma dela desenvolver sua vida gostando da prática do exercício. Quisera eu poder dando uma volta aqui na lagoa, como eu queria poder estar fazendo isso, né? Então, o que a gente não pode fazer estimular essa atividade também, né? Uma atividade que as crianças possam... Eu me lembro que quando me falaram, eu falei, não sei dançar porque eu fui bailarina, na cadeira eu não quero dançar. E a Viviane e as outras que dançaram na cadeira ou com a mulher e tal, eu falei, que isso? Você pode dançar sim. Então hoje eu fico na cadeira de rodas que fico em pé, com meu marido abraçado, e a gente fica lá dançando, bem-vindo. Então eu acho que é isso, você... entender essa responsabilidade como profissional que nós temos, os pais da importância, e as crianças, só nós podemos motivá-los, né? Só os adultos também, as pessoas mais velhas, só nós como profissionais podemos fazer essa diferença na sociedade, e nós precisamos fazer, porque o mundo tecnológico está fazendo com que esse mundo da atividade física e do esporte fique em segundo plano. Então, estejam atentos, vamos trabalhar para mudar essa história, e nós podemos, sempre tendo isso na consciência, nós podemos fazer a diferença. Olha, quem está assistindo está fazendo agora, não foi à toa que a gente escolheu você para que pudesse estar com a gente no dia de hoje. Você é um exemplo de tudo, né? De mulher, de treinadora, de profissional, de ser humano. Então, eu como profissional de educação física agradeço tudo que você fez, não só pelo Brasil, mas por toda a população como referência de superação, e aquilo que você falou durante o nosso bate-papo, não é só a superação, é a competência, é o trabalho, né? Comprometimento. Comprometimento. Então, como é bom ter mulheres como você, que a gente possa ter mais Georgette Vidores por aí,
deixo a palavra para você se despedir. Então, gente, vamos lá, mulheres, está com vocês, né? É o nosso dia, o nosso momento. Estamos muito melhores, mas muito longe de onde podemos chegar. Então, a luta continua. Obrigado. Pessoal, nos vemos até quarta-feira que vem.